A gente está falando da véspera de Natal na Venezuela. Era para ser um momento de paz, de celebração, né? Mas o que se ouviu foi o som de sirenes e o que se viu foi o céu rasgado pela luz sinistra de um incêndio gigantesco. O que a gente vai analisar aqui hoje vai muito além de um simples incidente isolado. É o epicentro de um verdadeiro terremoto geopolítico. Pensa bem, de um lado do mundo, o então presidente americano Donald Trump diz que fez um ataque militar. Do outro lado, lá em Maracaibo, uma empresa e as testemunhas locais falam que foi um acidente industrial. E no meio disso tudo, uma população completamente exausta, presa numa crise que parece não ter fim. Esse é o nosso cenário. Fogo, palavras e a sensação de que algo muito maior está prestes a acontecer. E aí fica aquela pergunta no ar, não é? O que de fato aconteceu ali? Mas olha, a questão é bem mais profunda do que só descobrir o que causou as chamas. Será que a gente está testemunhando um ato de guerra que não foi declarado? O primeiro passo de uma intervenção militar dos Estados Unidos direto em solo venezuelano? Ou será que foi tudo uma trágica coincidência? Um incêndio comum que está sendo usado como arma num jogo de propaganda super complexo. As imagens são fortes, a fumaça é real, mas a verdade por trás disso virou um campo de batalha, onde cada versão da história serve a um interesse. Vamos mergulhar fundo nisso para tentar separar os fatos da ficção. Então a gente tem aqui, lado a lado, duas versões que são, o dia e a noite. Dois universos completamente diferentes construídos em cima do mesmíssimo evento. De um lado, a narrativa de Washington, uma ação de força contra o narcotráfico. Do outro, a narrativa que vem de Maracaibo, um incidente, uma palavra escolhida a dedo para minimizar, para conter a história, para negar qualquer tipo de ataque externo. Essa diferença não é só uma questão de palavras. Ela prepara o terreno para uma escalada de tensão muito perigosa, onde qualquer mal-entendido pode ter consequências devastadoras. E essa frase, essa foi a faísca. Foi o que botou fogo no debate global. Dita pelo Donald Trump de um jeito quase casual, no podcast no dia 26 de dezembro, se referindo exatamente à madrugada do dia 24, a mesma data do incêndio na empresa Primasol, a linguagem não deixa dúvida. Não tem espaço para interpretação. Nós atacamos, nós a destruímos. Se essa declaração viesse de forma oficial da Casa Branca, seria uma mudança gigantesca na política externa americana. Seria passada a pressão econômica para a ação militar direta. Uma linha vermelha sendo cruzada ali para todo mundo ver. Agora, vamos dar uma olhada com calma no comunicado da Primasol, porque, olha, isso aqui é uma verdadeira aula de comunicação de crise. Uma obra-prima para criar uma negação plausível. Cada palavra foi calculada para desmentir a versão do Trump, mas o ponto crucial, a genialidade da ambiguidade, está no último item. Eles não dizem qual foi a causa. Foi falha elétrica, erro humano, sabotagem? Esse silêncio é ensurdecedor. Por não dar uma explicação, eles criam um vácuo de informação que, ironicamente, só alimenta mais e mais teorias. E é justamente nesse vácuo, nessa falta de explicação, que aparece uma terceira versão. A gente pode chamar de a verdade de quem estava lá. O cientista político Luiz Nunes, que é uma das fontes dessa análise, conversou com gente que mora bem em frente ao local. E o relato deles é sempre o mesmo. Ninguém ouviu o som de míssil, ninguém viu avião de combate. O que eles viram foi o incêndio começar e os bombeiros chegando. A causa mais provável que todo mundo por lá comenta é um curto-circuito, algo que infelizmente é até comum por causa da infraestrutura precária da Venezuela. Então a gente tem a alegação de guerra de uma superpotência, a negação misteriosa de uma empresa e o relato de um simples acidente. 3 versões para um único fogo. Mas olha só, seja lá o que começou aquele fogo em Maracaibo, uma coisa é certa, esse incêndio não aconteceu do nada, num vácuo. Ele serve, na verdade, de pano de fundo para algo bem maior, bem mais ameaçador, que já vinha acontecendo. Uma mobilização militar americana gigantesca na região. As palavras do Trump não eram só da boca para fora, elas eram a trilha sonora de uma preparação intensa que dava a entender que a opção militar estava assim na mesa. E esse número é de cair o queixo. 100 milhões de dólares por dia. Vamos parar um pouquinho para pensar no que isso significa. Isso não é gasto de rotina, não. É o custo de quem está pronto para entrar em combate. É o preço para manter uma espada pendurada sobre a cabeça de um regime. Nenhum governo gasta uma fortuna dessa só para blefar. É um sinal claro de que a prontidão para agir é máxima e que uma ordem de ataque pode vir a qualquer momento. E não é só o dinheiro não. O tipo de equipamento que foi mandado para lá diz muita coisa. As fontes falam da chegada de aeronaves de assalto, que são feitas para um tipo bem específico de missão, infiltrações e extrações imediatas. Isso aqui não é ferramenta para uma invasão em grande escala não. São instrumentos de uma operação cirúrgica feitos para decapitar um regime.
Entrar em território inimigo, capturar ou eliminar alvos importantes e sair antes que o outro lado possa reagir. A presença desses aviões eleva a ameaça a um nível muito mais pessoal e direto para quem está no poder em Caracas. Bom, a gente já está na metade da nossa análise e, como deu para perceber, o cenário é super complexo. Se esse nosso mergulho aqui nos fatos, tudo organizadinho para facilitar o entendimento está sendo útil, poxa, considere deixar uma curtida, se inscrever no canal. É um jeito simples de apoiar nosso trabalho e garantir que a gente continue trazendo análises como essa. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair dessa ameaça militar que vem de fora e olhar para dentro. Para uma guerra que não faz barulho, uma batalha de percepções que acontece todo santo dia dentro da Venezuela. De um lado, a propaganda oficial de um país que está se recuperando, do outro, a realidade brutal de uma nação em colapso. Duas Venezuelas vivendo no mesmo lugar, mas em dimensões completamente diferentes. E o que a gente vê aqui chega a ser surreal. De um lado, um relatório super respeitado da CEPAL, dizendo que a Venezuela vai ser a campeã de crescimento. O governo, claro, comemora isso como se fosse a prova da vitória contra as sanções. Mas aí, você olha para a realidade nas ruas e o que se vê é fome, é pobreza, é o colapso dos serviços mais básicos. É a dissonância cognitiva levada ao nível de política de Estado. São dados de economia que viram pura ficção quando a gente compara com o dia a dia das pessoas. Esses aqui são os sinais da economia de verdade, sabe? Aquilo que não entra no relatório oficial. O governo até antecipou o Natal, numa tentativa de criar uma sensação de normalidade e fazer as pessoas comprarem. O resultado foi o oposto. A imagem que fica é a do desejo sem poder. Pessoas com o nariz colado na vitrine, mas com as mãos e os bolsos completamente vazios. E a volta melancólica ao Bolívar, uma moeda que já virou fantasma, é o atestado final de que a dolarização informal não deu certo. Essa é a verdadeira economia venezuelana. E essa frase do analista Luiz Nunes, ela é forte. É como um soco no estômago, porque ela vai direto na dimensão humana da crise. Ele não fala em recessão ou em problemas políticos. Ele usa a palavra pesadelo, que transmite o cansaço psicológico, a exaustão de uma nação inteira depois de quase 3 décadas vivendo sobre o mesmo projeto de poder. Esse desespero todo é o que move e explica o sentimento de muitos em relação ao que pode vir pela frente, incluindo uma possível intervenção. E tudo isso leva a gente para grande pergunta, talvez a mais importante de todas. Com toda essa pressão vindo de fora e o caos interno só aumentando, será que o regime de Nicolás Maduro tá mesmo com os dias contados? Será que o castelo de cartas vai finalmente desmoronar? Olha, a percepção de quem analisa a situação é de um líder que está sem saída. Não é mais aquele estadista pensando no jogo geopolítico, mas um sobrevivente acuado, buscando desesperadamente uma saída de emergência. O foco de Maduro não seria mais governar, mas negociar a própria sobrevivência e a da sua família. A busca por anistia, por um refúgio em países amigos, não é uma negociação por poder. É uma tentativa de achar uma porta de saída antes que o prédio todo desabe. E para tentar ganhar tempo, as táticas usadas são, francamente, cruéis e muito bem calculadas. O que a gente vê aqui é um exemplo claro disso. A libertação de prisioneiros é um show para a mídia internacional, mas é uma porta giratória. Enquanto eles soltam alguns sob os holofotes, dezenas de outros são presos no silêncio. A intimidação de famílias é a ferramenta mais covarde. Isso me lembra muito um livro que, aliás, fica como recomendação, chamado Por que os Piores Chegam ao Poder. Ele detalha exatamente como regimes sob pressão usam o medo, a propaganda e a manipulação para se manterem vivos. É um reflexo perfeito do que este slide descreve. E aqui tem um ponto que é crucial, um detalhe que muita gente deixa passar. O que grande parte dos venezuelanos deseja, segundo essa análise, não é uma guerra, uma invasão em larga escala que traria mais morte e destruição. A esperança é por uma intervenção com a precisão de um bisturi, uma operação rápida, focada, para remover o que eles enxergam como o tumor, o núcleo do poder, e permitir que o país possa se recuperar. E o mais assustador é que essa esperança se alinha perfeitamente com o tipo de capacidade militar que estava sendo posicionada na região. A situação por lá, como a gente viu, é extremamente instável e pode mudar de uma hora para outra. Então, para não ser pego de surpresa e continuar recebendo essas análises mais a fundo, se inscrever no canal e ativar as notificações é, mais do que nunca, o melhor caminho para se manter bem informado. No fim das contas, aquele incêndio em Maracaibo, sendo acidente ou ataque, foi só um sintoma. A doença de verdade é essa guerra pelo controle da verdade, onde a informação virou a arma mais poderosa de todas. Num cenário em que todos os lados disparam suas narrativas, a questão final não é sobre o que já aconteceu, mas sobre qual vai ser a próxima faísca, seja ela real ou fabricada, que vai detonar o próximo capítulo desta longa crise. O gatilho está ali, engatilhado. A grande pergunta é: quem vai ser o primeiro a apertar?